trabalho de ensino da palavra de Deus. Nós queremos nesta noite ocupar o maior tempo com a palavra. Amém, amados? Amém. Convido a toda a igreja a abrir as vossas Bíblias, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 9, versículo de número 35 ao 38. A palavra do Senhor nos diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quem diz amém, amados? Amém. Meus irmãos, sempre eu rogo as orações da igreja em nosso favor, para que o Senhor nos ajude a falar a palavra de Deus, palavra de Deus que é o alimento espiritual da nossa alma. Queridos, faço minhas palavras do apóstolo, quando ele já dizia que não se cansava em falar a mesma coisa, porque era para a segurança dos irmãos, dos servos de Deus. Esta noite nós queremos falarmos a respeito do comprometimento do cristão ou do crente com a obra de Deus. Diga comigo: comprometimento. Está muito fraco para a multidão. Comprometimento do crente com a obra de Deus. Queridos, em todas as áreas da vida existem pelo menos dois tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa comprometida. Segundo, a pessoa envolvida no trabalho, isso na vida social, no casamento, na igreja e até mesmo no ministério. Em todos os lugares existem os comprometidos e aqueles que são envolvidos. Eu considero uma das piores qualidades que uma pessoa ela pode ter, isso eu falo na minha opinião, é justamente a falta de compromisso, a falta de responsabilidade. E eu digo isto em todas as áreas da vida. Se eu arrumo um emprego, eu tenho que ter compromisso com o meu patrão, sim ou não? Sim. Com o meu chefe. Se a pessoa se casa, ela tem que ter compromisso com a esposa ou o esposo. Mas infelizmente muitas pessoas ou muita gente tem emprego, mas não tem compromisso com o seu trabalho. Muita gente se casa, mas não tem compromisso com a sua esposa ou com o seu esposo. E muitos estão envolvidos em uma empresa, envolvidos em um casamento, e
sério. E quando nós vamos à esfera espiritual, quando falamos de igreja, de obra de Deus, infelizmente não é diferente. Existem muitos cristãos que simplesmente eles se envolvem, mas não se comprometem com a obra de Deus. No capítulo 9 de Mateus, o versículo 37 e o 38 que nós lemos para esta reflexão, Jesus, ele disse que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, ou seja, os trabalhadores. E Jesus ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que enviei trabalhadores para a sua seara. Amados, quando a gente passa a meditarmos na Bíblia, nesse texto sagrado, quando olhamos muitas vezes em alguns lugares para o púlpito da nossa igreja, ou para a igreja em geral, parece que esta palavra de Jesus, ela perde o sentido. Aleluia, glória a Deus. Em várias igrejas parece que o número de obreiros é até mais do que o necessário, e os púlpitos estão cheios de obreiros. Mas eu sempre digo que Jesus ele nunca falou e nem nunca fala nada por acaso. Quem diz amém, amados? Amém. Jesus nunca diz nada que não seja ou que seja desnecessário. Existem muitos, não é? Aleluia, glória a Deus. Porém, infelizmente, muitos estão apenas envolvidos e poucos realmente comprometidos com a obra de Deus. Uma das maiores crises que a igreja da atualidade está passando é justamente a falta de pessoas com compromisso com Deus, com compromisso com a igreja e com compromisso com a palavra de Deus. Amém, amado? Amém. Existe uma grande diferença entre estar envolvido em algo e de estar comprometido. Se a gente observarmos o dicionário, a palavra envolver significa enrolar-se, embrulhar-se, cercar, rodear, circundar, incluir-se, tomar parte. E observe uma coisa, que o envolvido, ele só está junto, mas não vai se comprometer em ficar quando as coisas não estiverem de acordo com aquilo que ele espera ou que ele pensa. Estar envolvido é ficar somente enquanto não precisar abrir mão de nada. Estar envolvido é dar-se em parte, é estar junto enquanto está tudo bem. Isso é que é estar envolvido. Mas observe que o significado de comprometer é diferente. Comprometer é obrigar-se por compromisso, é expor-se a risco, é dar como garantia moral. Estar comprometido é disponibilizar-se inteiramente, é estar disposto a enfrentar qualquer coisa em benefício do compromisso assumido.
E observe que existe muita gente na casa de Deus. Mas se a coisa aperta, ele está fora. Se a coisa fica feia, não precisa contar com ele. Ele está envolvido, mas não tem comprometimento com as coisas de Deus. Amém, amados? Quando a gente observa a palavra de Deus, se os irmãos observam o capítulo 6 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, o capítulo 6 nos fala a respeito da multiplicação dos pães, onde a palavra de Deus, ela nos mostra que foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres, crianças, e a história nos mostra que este milagre, ele atraiu muitas pessoas, muita gente. Porém, a Bíblia diz que Jesus, quando discursa, faz um discurso duro, não é? E a Bíblia diz que muitos que estavam ali, o que eles fizeram? Abandonaram Jesus. Capítulo 6, abra a sua Bíblia, por favor. Versículo de número 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque, o que, irmãos? Comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem fará o que, irmãos? Vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aleluia, glória a Deus. Observe, amados, que a multidão que ali estava, era uma multidão que estavam, só estavam à procura de quê? De pão. Ou seja, das bênçãos. A Bíblia diz, no versículo que nós lemos, 25 e 26 do capítulo 6, a Bíblia diz que quando eles acharam Jesus do outro lado do mar, eles disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondendo disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. E observe, querido, que muitos agem não diferentemente desta multidão. Muitos agem assim, querem tirar tudo que puder de Jesus, ou seja, as bênçãos para ficarem bem, mas não querem ter compromisso com Ele, com as coisas dEle, com a obra e com a sua casa.
Mas o objetivo de Deus em nos abençoar é nos aproximar mais dele, a fim de termos um relacionamento mais íntimo com ele. Quem diz amém, amados? Amém. Quando a gente vai ao Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 9, versículo de número 62, a Bíblia diz, abra a Bíblia, por favor. Jesus, ele disse, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão, aonde, irmãos? No arado, e olha para onde? Para trás, é apto para quê? Para o reino de Deus. Observe que Jesus, ele deixa bem claro, irmãos, que é necessário cada um de nós superarmos os obstáculos que encontramos na vida, se quisermos segui-lo e fazer a sua obra. Na obra de Deus surgem lutas por todos os lados, sim ou não? Obstáculos terríveis, muralhas fortificadas, gigantes se levantam, sim ou não? Sim. Mas observe que é nesta hora que se conhece aqueles que estão realmente comprometidos com a obra de Deus, ou aqueles que simplesmente estão envolvidos na obra de Deus. Porque observe que é nesta hora que os envolvidos, eles começam a murmurar, não é? Quando a luta aperta, quando as dificuldades surgem, quando as barreiras se levantam, o gigante aparece, as muralhas ficam fortificadas, aí aqueles que estão envolvidos, aqueles que não são comprometidos com a obra de Deus, é nessas horas que você reconhece logo, porque ele começa a murmurar, já começa a dizer: não dá mais, não conseguiremos, aleluia, quem somos nós? Não vamos vencer, aleluia, glórias a Deus. Mas eu dou graças a Deus que ainda existem pessoas compromissadas ou comprometidas com a obra de Deus. E quem é comprometido com Deus, quando as coisas apertam, ele não vai murmurar. Quando as coisas complicam, aleluia, ele não fica pelos cantos murmurando, não, aleluia. Mas quem está comprometido com Deus, ele olha para o céu e diz: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. O gigante está grande à sua frente, mas ele olha para o gigante, aleluia, e vai dizer: vai cair, em nome de Jesus. Aleluia, as muralhas aparecem em sua frente, ele diz: aleluia, eu vou obter a vitória, Deus vai me dar a vitória, aleluia, porque ele é um crente comprometido com Deus. Diga comigo: comprometido. Vê as dificuldades, mas não se intimida. Aleluia. Ele vê a dificuldade, mas não se intimida. Ele olha as perseguições, mas ele contempla as promessas de Deus na sua vida, e ele não desiste. Amém, amados? Amém. Quando a gente vai ao livro de Número, capítulo 13,
A Bíblia nos diz que o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam próximos de atravessar o Jordão e a entrar na terra prometida. E a Bíblia nos diz que Deus, por intermédio de Moisés, envia 12 homens, e não era qualquer homens, eram líderes, eram príncipes das tribos, e esses homens eles tinham a missão espiar a terra prometida, a terra que eles haviam de conquistar. E observe que eles tinham de passar 40 dias observando a terra prometida, a terra de Canaã. E a Bíblia diz que eles tinham que fazer um relatório de tudo que visse lá, um relatório completo daquela terra. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias eles deveriam prestar conta a Moisés, a Arão e ao povo de Israel. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que, aleluia, a cabo de 40 dias, depois de eles espiarem a terra, observarem tudo ali à sua volta, eu acho interessante, aleluia, que os 12 eles chegaram para Moisés, para Arão, para o povo de Israel e disseram: olha, a terra pela qual nós passamos a espiar é uma terra boa, é uma terra espaçosa, está aqui o fruto da terra. A terra realmente, ela mana leite e mel de conformidade. Deus já tinha falado ao seu povo, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que de repente 10 daqueles espias, aleluia, começaram a inflamar a terra e disseram: olhe, a gente sabe a terra é boa, a terra é espaçosa, está o fruto aqui da terra, mas tem um porém. Qual é o porém? Lá tem os filhos de Anak, tem o gigante, a cidade é fortificada, aleluia, e nós não podemos possuir a terra. Glórias a Deus. Eu digo sempre, e há um ditado popular que diz que a maioria sempre tem razão, e eu provo na Bíblia que nem sempre a maioria está com a razão. Glória a Deus. Observe que era 12 espias, agora 10 estavam inflamando a terra, 10 agora estavam olhando com os olhos materiais, 10 agora estavam vendo o gigante, a cidade fortificada, mas tinha 2 homens ali, aleluia, que não estavam simplesmente envolvidos no trabalho, mas era crente, comprometido com Deus, comprometido com a sua obra, aleluia. E quando aqueles 10 espias eles começaram a inflamar a terra, eles disseram: não, aleluia, rasgaram as suas vestes, aleluia. Veja aí o capítulo 13, o versículo 30, que diz de Número: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos o que, irmãos? Animosamente, não é de cabeça baixa não, é alegre, aleluia, e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O crente que é comprometido, irmãos, com a obra de Deus, ele vê as coisas de um ângulo diferente, porque a sua visão é uma visão de fé. Ele vive por fé, ele não vive por vista, aleluia, glórias a Deus. E eu fiquei analisando, eu disse: esses 10 espias, eles viram tantos milagres de Deus, aleluia, Deus operaram diversos milagres, abriu o mar vermelho, aleluia, fazer tantos prodígios e maravilha. Quem eram os filhos de Anak? Quem era a cidade fortificada? Aleluia! Se Deus havia dado a promessa e
aleluia, é do povo de Deus. Então Deus que fez a promessa era o mesmo Deus que daria a vitória. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Observe que 10 eram simplesmente envolvidos. Quando viram os gigantes, quando viram os obstáculos, recuaram. Mas os comprometidos, apenas 2, quando eles veem os gigantes, a cidade fortificada, o que ele faz? Ele olha para a promessa de Deus, a vitória e a derrota dos seus inimigos. Josué e Caleb eram crentes comprometidos e disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Tão somente não sejam rebeldes contra Deus, não temam o povo dessa ou desta terra. Como é bom o crente comprometido, irmão, com a obra. Aleluia. O crente comprometido, a sua visão é diferente. A sua visão é diferente. Aleluia. Se lembra de Eliseu? Quando o rei de Israel fez guerra contra o assírio, e Deus fez saber a Eliseu todas as estratégias do inimigo. E o rei passava, e Eliseu passava, o rei de Israel, e a Bíblia diz que o rei da Síria ficou perturbado e fez uma reunião de emergência e disse: olha, alguém daqui do meio do meu exército é um traíra, está passando informação para o rei de Israel. E alguém se levanta na reunião e diz: não, aleluia, todos nós somos fiéis a ti, ó rei. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que lá ele tem Eliseu. E o que tem Eliseu? Eliseu é profeta de Deus, e tudo aquilo que tu fala na tua câmara de dormir, Deus vai saber a Eliseu. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Aonde ele está? Dotan cerca o exército inimigo. Quando amanhece, o homem de Deus, o homem de Eliseu, Geazi ou Geazi, assim como queira interpretar, se acorda, abre a janela, e quando abre a janela se assusta e diz: homem de Deus, nós vamos se acabar, vamos perecer, a cidade está cercada. Aí Eliseu olha para ele e diz: olha, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aí Eliseu disse: Deus, fez uma oração pelo moço, disse: Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. Quando Eliseu termina a oração, o que acontece? Aquele que estava vendo o exército inimigo, agora estava vendo a proteção de Deus ao redor do homem de Deus. Aleluia. O exército celestial estava cercando o homem de Deus. Aleluia. Por isso que Eliseu, ele diz: são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Crente comprometido, aleluia, com Deus e com a sua obra, quando vê os obstáculos, as dificuldades, ele se agarra na promessa de Deus. Ele diz: Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, e eu vou descer, eu vou triunfar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória.
dos dias aonde muitas pessoas são até empolgadas para fazer a obra de Deus, mas pouco tem compromisso. Quantas pessoas começam tão bem, mas não perseveram e não conseguem manter o mesmo entusiasmo até o fim. Compromisso implica em responsabilidade. Diga amém. Amém. Primeira epístola, a carta de Paulo a Timóteo. Abra a Bíblia. Aleluia. Capítulo de número 3. Versículo de número 1. Primeira epístola. Diz assim: esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja episcopado, excelente obra, o que, irmãos? Deseja. Aleluia, Deus. Quando assumimos o compromisso na obra de Deus, pode esperar. Com certeza vem obstáculo. Sim ou não? Vai surgir obstáculo. E esses obstáculos, eles vão surgirem para o quê? Para impedirmos de sermos fiéis a Deus. Mas quando a gente vai ao segundo livro das Crônicas, 15:7, é uma advertência para nós. A Bíblia diz: mais esforçai-vos e não desfaleça o quê? As vossas, porque a vossa obra tem o que, irmão? Uma recompensa. Aleluia. Esforço é mobilizar força física, aleluia, intelectuais ou morais, para vencer uma resistência ou uma dificuldade, para atingir algum fim. Não desfalecer, não perder as forças, é não fazer corpo mole, entregando-se ao desânimo, é não medir esforço. Os que assim fazem, a Bíblia diz, serão recompensados pelo Senhor. Você já observou, dentro do tempo tem tanta gente, irmãos, capacitada para a obra, mas o que falta? Compromisso, responsabilidade. Aleluia, glória a Deus. Na minha época de criança na igreja, era difícil ver doutor. Hoje em dia nós temos teólogo, temos doutor da igreja, graças a Deus, doutores na igreja, amém. Mas quantas pessoas capacitadas, segundo grau, curso superior, mas não quer compromisso nenhum com a obra? Você diz: minha irmã, estou precisando de você para uma classe da escola dominical. Eu não posso, não quero. Já diminuiu a glória, né, irmão? Parece que quando a palavra nos enquadra, aí a gente... São pessoas que estão envolvidas, mas não tem compromisso, não tem responsabilidade. Paulo, ele falando à igreja em Corinto, no capítulo 15, o versículo 58, ele já dizia: portanto, meus amados irmãos, sede o que? Firmes e constantes, sempre abundante aonde? Na obra de quem? A obra é de quem? Do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gosto de Jesus, irmão.
Eu gosto de Deus, que Ele é um patrão que não deve nada a ninguém. Quem trabalha para Deus tem recompensa. Talvez você não entendeu o que eu falei. Quem trabalha para Deus com amor, com compromisso, com responsabilidade, tem recompensa da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos entender que é impossível até pensar em ser um cristão sem assumir um compromisso voluntário e total com Deus e com as coisas de Deus. Aleluia. Você já notou alguns crentes que ele não quer compromisso com nada? Tem pessoas que dizem até assim: eu não quero se tornar membro do corpo de Cristo, porque ser membro é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso muito grande. Ser cristão sem compromisso é viver uma vida de instabilidade, inconstância na caminhada. Eu considero como a onda do mar conduzida pelo vento, vão e voltam, mas nunca encontram um destino certo. Josué, no capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz, o próprio Deus falando a Josué depois da morte de Moisés: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando verdadeiramente temos compromisso com Deus, encontramos em Deus força para vencer o cansaço, vencer a comodidade, a inércia, a preguiça. Sim ou não, irmãos? Sim. Se a gente observarmos as cartas paulinas, o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas intituladas Epístola Paulinas, sendo que 9 foram dirigidas às diversas igrejas dos mais variados lugares e 4 a pessoas específicas. Mas observe, muitas dessas cartas foram escritas. Paulo estava onde? Na prisão. Paulo escreveu, não foi no conforto de um sofá, de um ar-condicionado, ou um ventilador ventilando o seu corpo. Não. A maioria das cartas paulinas foram escritas aonde? Na prisão, nos momentos de aflições que ele sofreu. E quando a gente observa a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, glória a Deus, eu acho lindo estar aqui, capítulo 11, versículo 24 ao 27, ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em perigo em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez.
tribulação que o apóstolo Paulo ele sofreu, ele passou. A Bíblia diz que ele passou, ele recebeu 5 vezes, ele diz, recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Isso corresponde, segundo os estudiosos, a 195 chicotadas. Ele diz, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de assaltante, em perigo entre falsos irmãos, em perigo, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e em nudez. Observe, o sofrimento do apóstolo Paulo não afetou o comprometimento dele para com Deus. Quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, abra a Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24. O apóstolo, ele diz, mais em nada, que coisa linda, mais em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com tristeza. É assim que está dizendo, que eu cumpra com alegria. O que? A carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Deus nos chama, aleluia, nesta noite para uma vida de comprometimento, aleluia, para com Ele. Ele trabalha através do compromisso e da obediência à sua palavra. Glória a Deus. Não podemos ser como visitantes da igreja, como espectadores que ficam à parte. Precisamos nos comprometer com a obra de Deus. Diga ao teu irmão, se ele estiver cochilando, catuca ele mesmo, vai inquietar ele mesmo, e diz: Deus conta contigo nesses últimos dias. Você está envolvido, ou você é um crente comprometido com Deus e com a sua obra? Aleluia, aleluia, aleluia. Observe que os irmãos, ele tentava até persuadir Paulo a não subir para Jerusalém, pois o profeta Agabo profetizou que seria preso. Veja aí Atos capítulo 21, versículo 10 ao 12. Veja aí o que diz a Bíblia. Eu vou estar lendo. E demoramos-nos ali muitos dias. Chegou da Judeia um profeta por nome Agabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, diz: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, fizeram o que, irmãos? Rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse para onde, irmão? Para Jerusalém. Mas Paulo, irmão, ele estava comprometido com a causa do Senhor. Ele estava comprometido com a causa do Senhor. Por isso que ele disse: eu não tenho a minha vida tão preciosa, mas que eu cumpra com alegria, com prazer, o ministério que eu recebi do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus!
Será que nós estamos realmente comprometidos com a obra de Deus? Ou estamos envolvidos? Será que a nossa vida é preciosa para nós? Ou a nossa vida é preciosa para o Senhor? Lucas, no capítulo de número 10, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 10, eu já estou concluindo. Diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei o que, irmãos? Somos servos o que? Úteis. Inúteis. Porque fizemos o que, irmãos? Somente o que deveríamos ou que devíamos fazer. Deus quer, irmãos, que cada um de nós façamos mais, muito mais daquilo que se manda. Amém, amado? Amém. Aleluia. Para quê? Para que nós não sejamos considerados servos inúteis. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo, no capítulo 15, versículo 58, ele diz: o nosso trabalho não será em vão. Crente não é para estar só envolvido, irmão, somente como espectadores. Aquele crente que não se envolve em nada na obra de Deus. Mas Deus quer crente compromissado com a sua obra. Diga amém. Amém. Crente com responsabilidade com a sua obra. Devemos fazer a obra de Deus com prazer, com alegria. Se Deus lhe deu mais, se prepare, porque Deus vai lhe cobrar mais. Deus investiu muito em você. Tem pessoas que Deus investiu tanto. Você não era nada, e do nada Deus abençoou, abriu as portas, deu condições. Você estudou, se formou. Sabe que Deus tem uma chamada na sua vida e diz: eu não quero responsabilidade. É um crente envolvido. Só vem aos cultos, aos domingos. Quando vem? Aleluia, na ceia. É aquele crente que quando vem ao culto ele fica inquieto na janela, igual a Eutico, que estava escutando o maior pregador, que era Paulo. Irmão, que eu vou escutar um discurso de Paulo e ainda dormir na janela. Eu disse: ele estava envenenado, Jesus. Tem tanto crente assim, que vem para o culto e diz: eu vou receber. Culto não é para se receber, irmão. Quando a gente sai de casa e diz: eu vou fazer o quê? Eu vou ao templo fazer o quê? Prestar o meu culto de adoração a Deus. E Paulo, ele diz aqui no capítulo 12, o versículo 1, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Tem muita gente que diz: eu vou receber. Mas quando a gente vem para o templo, a gente não vem para receber, a gente vem para oferecer o nosso culto a Deus. E tem tanta gente que oferece o culto pela metade, porque só chega de 7h30, não tem compromisso. Vai apertar. Só chega de 8 horas, quando dá, já olhou para o relógio, aquele ali está adiantado. Eu acho que foi um crente meio desconcertado que adiantou ele.
Porque no meu é 9 horas, ali já é 9h05. Talvez para não perder a novela das 9. Mas ele já olhou para o relógio e disse: já é 9h05, o pastor não parou ainda. Mas quem é compromissado com Deus e com a sua obra e vem ao templo oferecer o seu culto a Deus, ele já chorou, ele já deu glória, ele já falou em mistério com Deus. Ele nunca reclama de nada, porque se o culto não está bom, o problema não é do pastor, o problema não é do pregador, o problema não é do cantor, o problema é seu. É você que deve fazer uma autoavaliação na sua vida e ver o que está acontecendo. Porque o meu culto a Deus independe de qualquer pessoa. Eu vim aqui para oferecer sacrifício a Deus, louvor, adoração, aleluia. Eu disse ontem na congregação em Brasil, eu disse: estamos vivendo a época de muitos cristãos que não valoriza mais a voz de Deus, a palavra. Eu já vou fechar aqui. Quando é no louvor, ele está quietinho no banco. Quando é na hora da mensagem, eu acho que é o capeta. Que dá uma inquietação, irmão, para ele não ouvir a palavra, porque a minha Bíblia diz que a palavra ela gera fé, a palavra ela gera avivamento. E o que o diabo poder fazer para o povo não ouvir a palavra, ele faz. Ele inquieta um, conversa de um lado, outro puxa a catuba de outro está lá no canto do banco, passa na frente do irmão, vou tomar água, vou no banheiro, mas só vai na hora da mensagem. Ei, repreende esse espírito mal e diz: aleluia, fala a Deus, eu quero ouvir a tua voz. A gente tem que reservar pelo menos 40 minutos, 1 hora para a palavra, nos cultos ao domingo. Aleluia, parar de tanta cantarola, para lá e para cá, e Bíblia, 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 na cabeça do povo. Palavra! Compromissado. Crente compromissado é como o crente Davi. Quando alguém dizia: Davi, vamos na casa de Deus, ele se alegrava, ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Tem tanto crente, vai pegar muita gente aqui hoje. Tem tanto crente que está aqui hoje, vai ver porque está escalado pelo pastor. Veio porque o pastor mandou uma mensagem no WhatsApp do grupo. Eu andava 20, 25 quilômetros a pé para o ciclo de oração, para o trabalho de oração. Hoje tem crente, e às vezes eu fico achando até engraçado alguns testemunhos. Eu disse: meu Deus, tem crente que está parecendo que a igreja virou museu. Naquele tempo era uma bênção, naquele tempo eu andava não sei o que. E hoje? E hoje? Em cada esquina Deus deu o privilégio de nós termos um templo. É banco acolchoado, é microfone juro para falar. Meu Deus do céu. Luz, ventiladores, uma igreja ar-condicionado, não molha nem um paletó. E o crente em casa: não. A irmã olha para mim com um bico grande, deixa ela ficar bicuda. Tu vem por tempo é adorar a Deus, não é ver bico de ninguém. Mas a irmã falou alguma coisa comigo: deixa ela para lá, você serve a Deus. E
cidade pastoreando. Eu vou encerrar aqui. Eu tive uma necessidade de ir no bebedouro, e alguém me chamou e estava lá uma irmã. E eu fui no bebedouro. E eu acho não, tenho convicção que foi o diabo que falou no ouvido dela. E eu fui no bebedouro e voltei. Quando terminou o culto, aquela irmã veio transtornada, mas descarregou, irmão. E disse: o senhor disse assim, foi lá dizer coisa comigo? Eu disse: não. E ela disse tudo que não devia, que não prestava. E disse: a partir de hoje eu não sou dessa igreja. Eu disse: vá em paz. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, passou 15 dias. Eu estava pendurado na escada pintando o templo. Chega ela: pastor, quando eu olho eu me assustei. Eu disse: ela de novo, Jesus? O sangue de Jesus tem poder. Mas eu já vi o brilho diferente. Ela disse: pastor, Deus me pegou, pastor. E Deus falou comigo. E Deus tratou comigo. E eu vim falar para o Senhor e pedir perdão ao Senhor. Eu posso voltar para o meu lugar? Eu disse: eu mandei a senhora sair. Eu disse: volte. E ela voltou. Foi uma das maiores ajudadoras da obra. Foi uma desbravadora da obra. E ela disse: pastor, foi Satanás que falou comigo naquele dia. Quem peleja nossas causas é Deus. Glória a Deus. Se você tem compromisso com Deus, responsabilidade na obra de Deus, pode vir o que vier, Deus, Ele vai julgar. Amém. Glória a Deus. Tenha mais compromisso com Deus, com a palavra. Diga: Senhor, me ajuda. Ei, crente. Deixa eu dizer algo que arde aqui no meu coração. Deus não aceita tanta desculpa. Para não fazer a obra. E Deus disse a mim: algumas coisas Ele já falou, fez, e outras Ele vai fazer. Mas eu passei uns 15 dias quieto com tanta revelação que eu estava tendo. Eu disse: eu estou ficando meio tantando, Deus. Mas só que era a mesma coisa, só que diferentemente. E Deus disse: eu vou fazer. Eu disse essa palavra ontem, brejinho, e eu quero compartilhar aqui nesta noite. Deus disse: eu vou fazer, meu filho, uma coisa tão grande na minha igreja. Glória a Deus. Eu vou derramar bênçãos sobre bênçãos, materiais, espirituais. E Deus está apertando o crente, irmão. Porque quando Deus aperta e que exala o bom perfume, não vai morrer não, vai não. É Deus trabalhando. É Deus trabalhando. Tem coisa nova chegando. Glória a Deus. Tem surpresa de Deus. É Deus que pega lá do pó, do futuro, quando alguém olha e diz: não presta para nada. Aí Deus diz: vem cá.
Quem acredita que há um tempo novo de Deus chegando? Há um tempo novo de Deus chegando. E Deus disse a mim: sabe por que a minha igreja está de pé? Eu disse: fala, Deus. Ele disse: por causa das colunas anônimas. Tu não conhece, tu não sabe, tu não vê. Mas eu conheço, eu sei e eu contemplo. Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes tu estás dormindo, mas a coluna está de joelho no chão, com a face no pó, dizendo: abençoa a tua igreja, Jesus. Abençoa o meu pastor, Jesus. Abençoa o ministério, Jesus. Faz prosperar a minha obra, Jesus. E Jesus, ele diz: por causa dessas colunas, eu vou revolucionar essa cidade. Quando você pregar e alguém for curado, quando você estiver pregando, alguém for batizado, quando você estiver cantando, alguém chorando, aceitar Jesus, não pense que foi você, mas são as colunas do anônima. Aleluia! A oração chegou! Ministério do Senhor Jesus, Deus disse a mim: eis que eu vou mandar pessoas para te ajudar nesta obra. Que vão segurar o peso. Vai ter ribuliço nesta cidade. Vai ter ribuliço lá em Brejinho. Vai ter ribuliço. Vai ter ribuliço na Coab. Vai ter ribuliço em Cruzilhada. Vai ter ribuliço na Remenda. Vai ter ribuliço em Pitolinha. Vai. Vai cair por terra o cavalo com o seu cavaleiro. Vai cair com pena, inveja, murmuração, fuxico. Vai sair, vai. Aquilo que está encoberto, Deus vai trazer à tona. Vai ser esvaziado, diz o Senhor dos Exércitos. Oh meu Deus, eu quero encerrar nessa noite. E Deus disse: eu vou começar a usar aqueles que ninguém dá nada. Eu vou acender uma fogueira dentro dele, que ele não vai se conter, ele vai evangelizar, ele vai pregar a minha palavra, ele vai sair aos quatro cantos, aleluia, e eu vou confirmando com milagres, maravilhas, porque sou eu o dono desta igreja, e a porta do inferno
dizer algo aqui para encerrar. Eu estou sentindo uma glória muito grande nesse momento. Fica de pé. Jesus pode te curar hoje. É culto de doutrina, pastor. Mas Jesus cura no culto de doutrina. A agenda é dele. Ele fala o que quer. Ele opera do jeito que quer. Quem manda é ele. Via o teu irmão com carinho. Deus vai chegar lá. Vai. Deus vai chegar. Deus vai chegar. Deus vai chegar. Tem pessoas aqui que dizem: Deus, me ajuda, Deus. Está tão pesada a obra, Deus. Está tão difícil, Deus. Eu vou parar. Deus está dizendo: vai nada. Vai não, eu vou te ajudar. Estou mandando mensageiro para segurar a tua mão. Agora vem quem manda, aleluia.